No próximo capítulo da novela Três Graças, Viviane e Gerluce demonstram interesse em fazer a investigação sobre os remédios depois que uma série de relatos de efeitos colaterais começaram a surgir na comunidade. As duas percebem que há algo de muito errado com os medicamentos distribuídos pela Fundação Ferretti e decidem agir com cautela. Viviane, com seu conhecimento farmacêutico, começa a analisar amostras, enquanto Gerluce busca documentos e registros antigos. As duas formam uma dupla inesperada, mas determinada a chegar à verdade, mesmo sabendo que estão mexendo com gente poderosa. Enquanto isso, Joeli se emociona ao ouvir de Gerluce que o nascimento da filha foi o dia mais feliz de sua vida. A jovem, que ainda carrega a culpa pelas escolhas do passado, sente um alívio ao perceber que, apesar dos erros, o amor materno continua intacto. A cena é carregada de ternura, e Gerluce promete à filha que jamais permitirá que ninguém destrua o que restou de sua família. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Meg, por sua vez, tenta animar Lucélia, incentivando-a a mudar para São Paulo e buscar novos horizontes. "Você tem talento demais para ficar escondida aqui", diz a amiga, confiante de que a capital pode trazer novas oportunidades e até um recomeço sentimental. Enquanto isso, Arminda finge ser amiga de Zenilda, disfarçando sua verdadeira intenção de arrancar informações sobre as investigações da Fundação. Ferretti, por outro lado, tenta manter as aparências e homenageia Samira, chefe do restaurante da instituição, em um evento cheio de pompa e falsidade. No meio do caos, Josefa reage de forma inesperada à repreensão de Arminda e grita, dizendo que já sabe demais sobre o passado obscuro da filha. Instantes depois, ela é atropelada por um ônibus, deixando Gerluce desesperada. O socorrista, no entanto, tranquiliza todos. Josefa não sofreu nada grave. Aliviada, Gerluce promete protegê-la. Mas ao retornar para casa, acaba ouvindo uma conversa entre Ferretti e Arminda, e descobre horrorizada toda a falcatrua por trás da fundação. O clima vai esquentar na Fundação Ferretti, e a mocinha Gerluce acabará colocando sua própria vida em risco. Movida pela curiosidade e pela crescente desconfiança de que há algo muito errado com os remédios distribuídos para a comunidade, ela resolverá investigar por conta própria, e o resultado será devastador. A descoberta que poderia salvar dezenas de vidas quase custará a dela. Tudo começará depois que Gerluce, preocupada com o estado de Josefa, decidirá voltar discretamente para verificar se está tudo bem, mas acabará testemunhando algo muito maior do que imaginava. Atrás da porta entreaberta, ela ouvirá cada palavra, e sua vida nunca mais será a mesma. Do outro lado da sala, Ferretti estará impaciente. "Essa velha está se tornando um problema, Arminda. Se ela abrir a boca, acaba com a gente", dirá ele, tomando um copo de uísque. Arminda responderá nervosa: "Ela é minha mãe, Ferretti. Eu não posso simplesmente deixá-la definhar." Mas o empresário, frio e calculista, cortará. "Pode sim. É simples. Corta os remédios dela. Assim ela piora rápido, fica senil, vira um vegetal, uma cenoura, um repolho, o que quiser chamar." Gerluce ficará em choque, contendo o fôlego. Arminda tentará argumentar, dizendo que a mãe não aceitaria ser privada dos remédios, mas Ferretti será ainda mais perverso. Então troca os remédios verdadeiros pelos falsos da fundação. "Não é isso que a gente faz com o resto desses doentes idiotas?" As palavras ecoarão como uma sentença. Gerluce, atônita, levará a mão à boca para não gritar. Ela entenderá, enfim, que os remédios distribuídos pela Fundação Ferretti não passam de placebos, pílulas sem efeito algum, usadas para enganar o povo humilde da chacrinha. Tentando sair dali antes que percebam sua presença, Gerluce dará um passo em falso. O salto de sua sandália enganchará em um tapete e ela tropeçará,
derrubando um vaso de cristal que se espatifará no chão com um estrondo. O som ecoará pela sala como um alarme de desgraça. Ferete e Arminda se entreolharão em pânico. "Tem alguém aí?" gritará ele, indo em direção à porta. Gerluce tentará correr, mas será flagrada no corredor, com o rosto pálido e o coração batendo descompassado. Eu só vim ver se a dona Josefa estava bem", balbuciará a moça, tremendo. Arminda, furiosa, tentará conter o nervosismo. "O que você ouviu, Gerluce?" "O que exatamente você escutou?" questionará. Gerluce mentirá desesperada. "Nada. Eu juro que não ouvi nada. Só ouvi que estavam falando sobre os remédios. Achei que fosse sobre outra coisa." Mas Ferete, desconfiado, avançará um passo e, com o olhar ameaçador, sussurrará. "Não interessa se ouviu ou não, mas se abrir essa boca para alguém, você nem imagina o que eu sou capaz de fazer." A tensão será sufocante. Arminda tentará disfarçar, dizendo que foi apenas um mal-entendido, mas a expressão gelada de Ferete deixará claro que a moça está marcada. Para sair da situação, Gerluce apelará à única carta que tem, a confiança de Josefa. Nesse momento, a idosa chamará por ela, salvando-a de um possível ataque. "Gerluce, venha aqui, minha filha!" gritará da sala ao lado. Arminda forçará um sorriso e dirá: "Vai lá, cuida dela. Depois a gente conversa." Ferete, porém, não deixará barato. Assim que Gerluce se afastar, ele se voltará para a amante. "Essa aí sabe mais do que devia. Se você quiser evitar um escândalo, mantenha ela por perto. Finge que nada aconteceu. Perdoa o vaso, o prejuízo, o que for. Assim a gente vigia de perto." Arminda, assustada, assentirá. "Você acha que ela vai falar?" perguntará. E Ferete, com o tom de quem dita o destino: "Não agora, mas um erro, uma palavra errada. E eu mesmo dou um jeito." Nos dias seguintes, Gerluce viverá sob tensão. Cada vez que cruzar com Ferete pelos corredores da fundação, sentirá o coração apertar. Ele a cumprimentará com falsos sorrisos, enquanto a observa como um predador que ronda sua presa. Arminda, por sua vez, fingirá que está tudo bem, oferecendo-lhe café e tentando puxar conversa. Mas a mocinha saberá que é vigiada. Mesmo assim, decidirá agir. Durante as noites, ficará acordada, revisando relatórios, vasculhando fichas médicas e amostras de remédios. Seu instinto a dirá que precisa reunir provas antes que seja tarde demais. E aos poucos, perceberá que dezenas de pacientes estão tomando substâncias adulteradas. Os comprimidos distribuídos pela fundação são falsificados, e a suposta cura que o projeto promete não passa de fachada para o enriquecimento ilícito de Ferete e Arminda. Enquanto isso, Ferete começará a suspeitar que a moça possa estar investigando. Em uma reunião secreta, ele dirá a Arminda: "A mocinha anda perguntando demais. Se continuar assim, vai acabar se complicando." Arminda hesitará, mas o vilão insistirá. Ou ela está com medo, ou está planejando nos entregar. De qualquer forma, precisamos agir primeiro. O plano dele será armar uma emboscada para incriminar Gerluce. Ferete ordenará que um funcionário coloque uma caixa com medicamentos falsos na bolsa dela para que pareça envolvida no esquema. Quando o material for encontrado, a mocinha ficará em choque e todos acreditarão que ela fazia parte do golpe. Ferida pela injustiça e pela traição, Gerluce pensará em desistir, mas encontrará força em Joeli, sua filha, e em Viviane, sua amiga fiel. As duas a convencerão a não se calar. Eles podem ter dinheiro, mas você tem a verdade, e a verdade mais cedo ou mais tarde vem à tona, dirá Viviane. Determinada, Gerluce decidirá enfrentar os poderosos. Ela começará a gravar conversas escondidas, fingirá estar arrependida e se aproximará novamente de Arminda para arrancar confissões. Mas Ferete, sempre atento, perceberá algo estranho. Aquela mulher está tramando alguma coisa, comentará com Arminda,
já tramando outro golpe. Em um dos capítulos mais intensos, Gerluce será surpreendida ao chegar em casa. Alguém terá vasculhado suas coisas. Em cima da mesa, uma mensagem escrita com batom vermelho. Fique quieta, ou sua filha será a próxima. Apavorada, ela entenderá que o inimigo está mais próximo do que imagina. A luta entre o bem e o mal na comunidade da Chacrinha atingirá seu ponto mais perigoso. E Gerluce, mesmo machucada e amedrontada, mostrará que não vai recuar. O cerco se fechará de vez. Gerluce, já exausta, tomará coragem para agir. Depois de sofrer com as ameaças e humilhações, ela entenderá que a única forma de sobreviver será enfrentar Ferete e Arminda com inteligência. Sem contar a ninguém, a moça decidirá preparar uma armadilha. Fingirá arrependimento, pedindo desculpas a Arminda por ter sido curiosa demais. O tom humilde e o olhar cansado convencerão a vilã, que acreditará ter recuperado o controle da situação. Eu quero apenas o meu trabalho de volta, dirá Gerluce, disfarçando o ódio com um sorriso. Ferete, satisfeito, aprovará o pedido, mas deixará um aviso sutil. Você volta, mas lembre-se, eu não perdoo 2 vezes. O que ele não imagina é que Gerluce já terá preparado uma cilada minuciosa. Em uma pequena caixinha escondida em sua bolsa, um gravador ficará ligado, pronto para registrar as falcatruas e ameaças que o empresário costuma fazer com total impunidade. Numa noite de festa beneficente na própria fundação, Ferete subirá ao palco para discursar sobre os avanços no tratamento gratuito para os mais necessitados. A plateia aplaudirá de pé, enquanto Gerluce, ao fundo, observará em silêncio, segurando o pequeno gravador escondido. Ela se aproximará do escritório onde Arminda estará sozinha e provocará a vilã com ironia. Sabe, doutora, é admirável como vocês conseguem enganar tanta gente com essa carinha de santos. Arminda reagirá nervosa. Do que você está falando, sua ingrata? Gerluce sorrirá. De remédios falsos, por exemplo. De gente que morre acreditando que está sendo curada. A megera, percebendo o tom desafiador, perderá o controle e começará a gritar, revelando tudo o que tentou esconder. Você acha que eu tenho culpa? Eles são burros, acreditam em tudo o que a gente diz. Isso aqui é negócio, Gerluce, negócio! Berrará Arminda, sem perceber que cada palavra está sendo gravada. Nesse instante, Viviane e Casper chegarão acompanhados de policiais. Eles terão recebido o áudio gravado por Gerluce, que minutos antes enviara o arquivo pelo celular de forma anônima. Ferete, que se preparava para deixar o evento, será surpreendido pelos agentes. Senhor Ferete, o senhor está preso por crime contra a saúde pública e falsificação de medicamentos, anunciará o delegado. Raul será levado para um cativeiro improvisado. Um armazém sujo, abafado e isolado, com cheiro de ferrugem e óleo queimado. Os bandidos o trancarão dentro de um balcão velho de ferro, usado como esconderijo, sem comida, sem água e sem contato com o mundo exterior. Os dias se transformarão em semanas. O jovem, debilitado e em delírio, começará a alucinar com a voz de Joelle, sua namorada grávida, chamando por ele. Cada gemido, cada gota de suor escorrendo por sua testa, mostrará o quanto ele está à beira do colapso físico e mental. Enquanto isso, Arminda, sua mãe, agirá com frieza assustadora. Quando receber o recado do sequestro, ela se limitará a dizer: ele que se vire. Fez as escolhas erradas, agora aguenta. Josefa, a avó, ficará horrorizada com a reação da filha. A idosa implorará: minha filha, é o seu sangue. O Raul é o teu filho. Você não pode deixar que façam isso com ele. Mas Arminda, tomada pelo orgulho e pelo medo de se envolver com Bagdá, afirmará que não tem o dinheiro. Na verdade, tem, mas teme que, ao pagar, o traficante descubra um segredo ainda mais perigoso sobre o passado dela. Enquanto o drama se desenrola, Joelle, desesperada, tentará contato com os comparsas de Bagdá. Grávida e exausta,
Ela andará pelas vielas da comunidade com os olhos marejados, pedindo ajuda a quem puder ouvir. As pessoas se afastarão, com medo de se envolver. Ela, então, baterá na porta da própria Arminda, gritando: "Se a senhora não ajudar, ele vai morrer. Eu tô grávida do seu neto, dona Arminda. O Raul precisa de mim." Mas a vilã apenas virará o rosto, fingindo indiferença. Bagdá, impaciente, começará a enviar recados cada vez mais violentos. Primeiro, uma ligação ameaçadora. Depois, um vídeo. Raul amarrado, com os olhos vendados, pedindo socorro. A cada nova mensagem, Josefa se desesperará mais. Ela começará a vender objetos da casa para tentar juntar parte do dinheiro, mas nada será suficiente. Arminda, em contrapartida, seguirá fria, até o momento em que Bagdá manda o ultimato: "Ou tua mãe paga o que deve, ou vou encerrar essa história agora, de vez." Movida pela coragem e pelo amor, Joelle tomará uma decisão impensada. Depois de descobrir o local onde Raul está sendo mantido, uma informação que ela conseguirá após subornar um dos homens de confiança de Bagdá, a moça decidirá agir por conta própria. De madrugada, com a barriga já saliente, ela se infiltrará na área dominada pelos criminosos. O som dos cachorros, o eco dos tiros ao longe e o vento cortante da noite farão o coração dela bater como um tambor. Mesmo assim, seguirá em frente. Ao encontrar o balcão onde Raul está preso, Joelle arrombará a tampa com um cano de ferro e gritará: "Raul, sou eu! Eu vim te tirar daqui!" O rapaz, fraco, mal conseguirá abrir os olhos. Mas antes que possa libertá-lo completamente, Bagdá aparecerá, cercado por 2 capangas armados. Ele cruzará os braços e dirá, com um sorriso cínico: "Ora, ora, a mocinha corajosa veio resgatar o príncipe? Que cena linda! Pena que aqui não é conto de fadas." Joelle, trêmula, ainda assim enfrentará o bandido. "Deixa ele ir, Bagdá. Eu sei quem é o meu pai, e sei que se você encostar um dedo no Raul, vai se arrepender." O traficante estreitará os olhos e responderá: "Ah, eu sei muito bem quem é o teu pai, e é por isso mesmo que não quero guerra. Mas lembra de uma coisa, menina, o jogo ainda não acabou. O chefão decidirá libertar Raul, mas deixará claro que não é um ato de bondade. Leva ele daqui, mas cada centavo que esse moleque me deve vai ser cobrado, com juros, e se não for com dinheiro vai ser com sangue." Joelle tentará rebater, mas Raul, ainda fraco, pedirá que ela o leve dali imediatamente. Eles fugirão tropeçando pelos becos, até que um dos homens de Bagdá atire para o alto apenas para intimidar. Quando Josefa descobrir que Joelle conseguiu resgatar o neto sozinha, ela a receberá como uma heroína. Mas Arminda reagirá com raiva. "Você não tinha o direito de se meter. Esse problema é meu e do Raul." Joelle, firme, responderá: "Não, dona Arminda. Agora é meu também, porque eu carrego o sangue dele dentro de mim." A tensão entre as duas será intensa, e nos próximos capítulos, segredos antigos de Arminda começarão a vir à tona, inclusive o motivo de sua recusa em negociar com Bagdá. Mesmo livre, Raul ficará traumatizado. Ele terá pesadelos constantes, ouvirá tiros imaginários e acordará suando frio. Joelle tentará acalmá-lo, mas o rapaz estará paranoico. "Ele vai vir atrás de mim, Joelle. O Bagdá nunca deixa uma dívida sem cobrar." Enquanto isso, Bagdá, em sua base, planejará a próxima jogada. Dirá a um de seus comparsas: "Ela acha que me enfrentou e venceu, mas quem desafia Bagdá, uma hora, paga. Todos pagam." A partir desse ponto, Três Graças mergulhará em uma nova fase de tensão, com Arminda sendo chantageada por informações do passado e Bagdá expandindo seu domínio. Joelle, por sua vez, se transformará de uma jovem ingênua em uma mulher determinada, disposta a tudo para proteger o filho que carrega. O destino de Raul, agora dividido entre a culpa e o medo, cruzará novamente o caminho de Bagdá, e o público verá que o resgate
foi apenas o começo de uma guerra muito maior. Uma guerra onde amor, poder e vingança se misturam em cada esquina da chacrinha. O clima de tensão atingirá o limite. Depois do resgate dramático, Raul tentará retomar a vida, mas nada voltará a ser como antes. Os traumas do cativeiro e a culpa por ter colocado todos em perigo o deixarão atormentado. Ele passará noites em claro, ouvindo barulhos imaginários, temendo que Bagdá apareça a qualquer instante para cobrar o que ficou pendente. Joely, firme e protetora, fará de tudo para ajudá-lo a se reerguer. Grávida, ela enfrentará as dores da gestação sozinha, já que Raul mal consegue lidar com a própria sobrevivência. A cada tentativa de diálogo, o rapaz se cala, mergulhado em pensamentos obscuros. O peso da dívida e a humilhação de ter sido salvo pela namorada corroem o orgulho dele. Em um desabafo com Josefa, Joely dirá: "Eu salvei o Raul, mas ele parece ter ficado preso lá dentro. O corpo tá aqui, mas a alma ainda tá naquele balcão." Enquanto isso, Bagdá continua à espreita. Apesar de ter libertado Raul, ele não esqueceu o prejuízo. O chefe do tráfico ordena que seus homens fiquem de olho em cada passo da família, especialmente em Arminda. O vilão sabe que a mulher tem segredos escondidos e está decidido a usá-los como moeda de troca. Ela pensa que pode me enrolar? Eu vou fazer essa mulher pagar o dobro. Ela e o filhinho mimado dela. Arminda, por sua vez, tenta disfarçar o pânico. A todo instante, teme que Bagdá revele o que ela esconde há anos. Uma dívida antiga que envolve lavagem de dinheiro feita em nome da própria empresa da família. O sequestro de Raul, na verdade, foi um aviso. Bagdá não queria só o dinheiro, queria lembrá-la de que o passado não foi esquecido. A tensão aumenta quando um envelope misterioso chega à mansão. Dentro, apenas uma fotografia. Raul amarrado no cativeiro, com uma frase escrita em vermelho. Ainda falta a segunda parte. Josefa entra em prantos e Arminda empalidece. Eles estão nos avisando. Isso ainda não terminou, diz ela com a voz trêmula. Enquanto isso, Raul, fragilizado, descobrirá que Joely planeja negociar com Bagdá e, tomado pelo medo, decidirá agir sozinho. Sem avisar ninguém, ele vai até a comunidade disposto a resolver o problema com o pouco dinheiro que tem. A sequência será eletrizante. Os capangas o capturam e Bagdá o recebe com um sorriso perverso. "Você voltou, garoto. Eu sabia que não ia me deixar esperando." O clima fica tenso. Raul, desesperado, tenta convencer o traficante a aceitar metade da quantia, mas Bagdá não quer saber de acordos. O criminoso parte para cima dele e uma luta intensa começa. No meio da confusão, um tiro é disparado. O barulho ecoa por toda a favela. Joely, que estava indo ao encontro, chega correndo e encontra Raul caído, ferido, mas ainda vivo. O desespero toma conta. Ela o segura nos braços e grita por socorro. Bagdá desaparece na escuridão, deixando apenas o rastro de sangue e um aviso. A guerra começou e agora ninguém mais está a salvo. Esse será o ponto de virada da trama. A partir daí, os capítulos mergulharão em um novo ciclo de vingança, revelações e tragédias. Raul lutará pela vida. Joely enfrentará o peso das escolhas e Arminda será finalmente obrigada a pagar o preço de seus pecados. O público verá o início de uma batalha onde cada segredo revelado tem o poder de destruir uma família inteira. E no centro de tudo, Bagdá, o homem que move as sombras, continuará jogando, paciente, certo de que o verdadeiro sequestro ainda está por vir. O da própria consciência de quem ousou desafiá-lo. A vida de Joely vai se transformar em um pesadelo sem volta. A jovem, que sonhava em criar seu bebê ao lado de Raul, vai ser empurrada para uma armadilha diabólica armada por Samira, uma mulher fria, manipuladora e disfarçada sob o verniz de filantropa exemplar.
O que começa como um gesto de desespero acaba virando uma das maiores tragédias já vistas na novela Três Graças. Tudo começa quando Joelle, confusa e assustada com a gravidez, descobre que Raul está sendo caçado pelos homens de Bagdá, o temido chefão do tráfico na comunidade da Chacrinha. As dívidas do rapaz crescem a cada dia e a jovem percebe que não há saída fácil. Raul tenta esconder, promete resolver, mas a situação só piora. "Se eu não pagar, Joelle, eles vão vir atrás da gente", ele confessa, com o olhar desesperado. A frase fica martelando na cabeça dela, tirando-lhe o sono e a paz. Enquanto tenta lidar com o medo, Joelle é abordada por Samira, que aparece como um anjo salvador. Com o discurso afiado, ela oferece ajuda, dizendo ser amiga de Viviane e que conhece pessoas boas dispostas a dar uma vida confortável para o bebê. A proposta soa absurda no início, mas a vilã sabe o ponto fraco da moça: a vulnerabilidade emocional. Com doçura e falsos sorrisos, ela planta o veneno. Às vezes, amor é deixar alguém ir para ter o que a gente nunca poderia dar, diz Samira, com voz melosa e olhar de cobra. A jovem, acuada, começa a acreditar que está fazendo o melhor pelo filho. Ela imagina o bebê num berço de ouro, cuidado por pessoas com dinheiro e estabilidade. Mas o que ela não sabe é que Samira faz parte de uma rede clandestina de tráfico de bebês, ligada a poderosos da cidade e à Fundação Ferretti. Nos bastidores das campanhas de caridade e jantares beneficentes, Samira negocia vidas como quem vende mercadorias. Samira surge em cena vestida de elegância e prestígio. Todos acreditam que ela é uma chefe renomada que usa sua influência para financiar programas sociais. Sua estreia acontece durante um evento de gala da Fundação em que é homenageada como Mulher do Ano. A plateia aplaude de pé, enquanto ela sorri com cinismo e saboreia o poder de enganar a todos. Nos bastidores, porém, a máscara cai. Em uma conversa sussurrada com um homem misterioso, ela revela sua verdadeira face. Tem mais um bebê a caminho. A mãe é ingênua, vai assinar sem ler. E o comprador já depositou o adiantamento, ela diz friamente, enquanto guarda o celular em uma bolsa de couro. A cena é cortante. O público percebe que Samira é muito mais perigosa do que parece. Pouco tempo depois, Samira se aproxima de Raul, fingindo interesse em ajudá-lo a quitar as dívidas. Ela promete apresentar um investidor, disposto a emprestar o dinheiro, mas a condição é simples e cruel. Joelle precisa assinar alguns papéis. A jovem, sem entender o que está acontecendo, é levada a um escritório escondido, onde tudo é preparado para parecer um processo de adoção legal. Ela assina sem ler, acreditando estar autorizando uma guarda temporária. Na verdade, acaba vendendo o próprio bebê. O destino da criança segue um rumo sombrio. O bebê é entregue a Lena, uma mulher rica e desesperada para ser mãe. Incapaz de engravidar, ela combina com Samira a compra do recém-nascido e passa a fingir uma gravidez diante da família e dos amigos. As cenas mostram Lena colocando uma almofada sob o vestido, fingindo enjoo e publicando fotos nas redes sociais enquanto escreve legendas emotivas sobre o milagre da vida. Quando o bebê nasce, Samira orquestra a entrega em uma clínica particular. Lena segura a criança nos braços, emocionada, e diz com voz trêmula: "Agora ninguém nunca vai me tirar o que é meu." A farsa se consolida. Ela anuncia o nascimento como se fosse dela, enganando o marido, os pais e toda a sociedade. Enquanto isso, Joelle começa a sentir o peso da culpa. Ela sonha com o bebê, ouve o choro ecoando pelas paredes e acorda no meio da noite gritando o nome da filha. Raul tenta acalmá-la, mas ele próprio está devastado. O casal briga, se culpa mutuamente e acaba se separando. A moça passa a vagar pelas ruas, arrependida e sem forças, enquanto Samira segue intocável, fingindo ser sua protetora. A tragédia se intensifica quando Gerluce, mãe de Joelle,
descobre que a filha deu à luz, mas ninguém sabe onde está o bebê. Desconfiada das versões contraditórias, ela começa a investigar por conta própria. A enfermeira sente que há algo muito errado e decide agir. Enquanto eu respirar, eu vou achar essa criança, promete, olhando para o retrato da família na parede. Gerluce começa a vasculhar os arquivos da Fundação Ferretti, fingindo interesse em um trabalho voluntário. Lá, ela encontra indícios de doações suspeitas e documentos falsificados. Um nome aparece repetidas vezes: Samira. Ligando os pontos, ela percebe que a mulher homenageada nas colunas sociais pode estar envolvida em algo muito maior do que se imagina. A partir daí, a história toma um rumo de investigação e tensão. A vilã, percebendo que Gerluce está se aproximando demais da verdade, passa a agir nas sombras. Em uma sequência sombria, ela manda um capanga seguir a enfermeira e interceptar suas ligações. Samira é fria, calculista e não tolera ameaças. Se ela descobrir, é o fim de tudo. E eu não cheguei até aqui para cair agora, dispara, com os olhos gelados. Enquanto isso, Joelle, consumida pelo arrependimento, decide confessar tudo à mãe. Em lágrimas, conta que assinou documentos sem entender e que Samira lhe prometeu dinheiro para ajudar o bebê. Gerluce fica em choque, mas transforma a dor em raiva e determinação. Essa mulher vai pagar, e eu vou trazer essa criança de volta, nem que seja a última coisa que eu faça, jura, em uma das cenas mais fortes da trama. A partir desse ponto, a história mergulha em uma rede de segredos, chantagens e crimes que ligam Samira, Ferretti e Arminda. Aos poucos, o público descobre que o tráfico de bebês faz parte de um esquema muito mais amplo, que envolve lavagem de dinheiro e manipulação de registros hospitalares. Gerluce se une a Viviane e Josefa para desmascarar Samira. Elas descobrem que várias mulheres da comunidade foram enganadas da mesma forma, vendendo seus filhos em troca de promessas falsas de adoção. Cada nova revelação adiciona uma camada de horror à história. Samira, no entanto, não é o tipo que se deixa encurralar. Quando percebe que está prestes a ser desmascarada, ela foge com a ajuda de Ferretti, levando consigo uma mala com documentos e um pendrive contendo gravações comprometedoras. Antes de desaparecer, ela ainda deixa uma ameaça. Nenhuma de vocês está a salvo. E o bebê já não é mais de vocês. A tensão chega ao ápice quando Gerluce encontra a casa onde Lena vive, o mesmo local onde o bebê está sendo criado, como se fosse filho legítimo da mulher. A cena promete ser uma das mais emocionantes da novela, com o confronto entre a verdade e a mentira prestes a explodir. Mas o pior ainda está por vir. A verdade sobre a origem da criança vai abalar famílias inteiras, e Samira, mesmo foragida, ainda terá cartas escondidas para jogar. Ela voltará a aparecer de forma inesperada, em um momento em que todos acreditam que seu reinado terminou. E como toda boa vilã, promete deixar um rastro de destruição por onde passa. A partir do momento em que Gerluce decide agir, a novela Três Graças mergulha num clima de pura tensão. Ela começa a juntar peças do quebra-cabeça e percebe que Samira não é apenas uma vigarista de fachada. Ela é o elo que une uma teia criminosa que movimenta fortunas com o tráfico de bebês. Determinada, Gerluce invade arquivos, faz contatos e chega até a clínica onde Joelle deu à luz. Lá, descobre que todos os registros foram apagados, mas uma enfermeira misteriosa revela em voz baixa: a mulher que levou o bebê usava pulseira, falsa de maternidade, e foi embora antes do amanhecer. Com essa pista, Gerluce identifica Lena, a mulher que se passa por mãe da criança. A sequência é eletrizante. Gerluce se infiltra em um evento de gala promovido por Ferretti e Samira, disfarçada de funcionária. No meio dos flashes e brindes, ela cruza o olhar com a vilã. E o silêncio entre as duas é de gelar o sangue. Samira entende que foi descoberta.
Arminda empurra Gerluce. Da escada e tragédia abala a mansão. Uma reviravolta dramática vai sacudir a mansão e colocar fim à fachada de perfeição de Arminda. A vilã, encurralada por seus próprios segredos, perderá completamente o controle e cometerá um ato impensável. Empurrará Gerluce da escada em um momento de fúria cega. Tudo começará numa manhã aparentemente comum. O sol mal terá nascido quando Gerluce, sempre dedicada, chegará à casa para cuidar de Josefa, a matriarca que vive sob o mesmo teto da filha e já não suporta mais as maldades de Arminda. Josefa, cansada e com a consciência pesada, começará a dar sinais de que sabe mais do que demonstra. Um dia essa máscara vai cair, minha filha, e vai cair feio, murmura ela, enquanto Gerluce a ajuda a se levantar da poltrona. Enquanto serve o café, Gerluce percebe algo diferente no tom da patroa. Arminda, nervosa, fala ao telefone com Ferete, e o nome do comparsa é o gatilho que acende a desconfiança da cuidadora. Ela ouve palavras como documentos, remessa e estátua. Curiosa, Gerluce começa a juntar as peças do quebra-cabeça e desconfia de que as famosas esculturas das Três Graças escondem algo valioso dentro delas. Mais tarde, quando Arminda sai para uma reunião, Gerluce decide investigar. Ela sobe a escada, atravessa o corredor de mármore e entra no salão onde ficam as esculturas. O ambiente está envolto em uma luz amarelada e o silêncio é quase sepulcral. Com cuidado, ela toca uma das estátuas e sente que há algo oco dentro. Então é isso, sussurra, chocada. Mas o destino não dá tempo para mais nada. Arminda volta antes do previsto e flagra a cena. "O que você pensa que está fazendo, sua bisbilhoteira?" grita, com os olhos faiscando. Gerluce tenta se explicar, mas é em vão. A vilã, tomada por ódio, empurra a cuidadora escada abaixo. O som do corpo batendo nos degraus ecoa pela casa como um trovão. Josefa, do quarto, ouve o barulho e grita desesperada. A sequência será de pura tensão. A câmera foca em Arminda, ofegante, tentando recompor o semblante enquanto observa Gerluce caída, inconsciente. O desespero dá lugar ao medo. Ela tenta maquiar o crime, chamando os empregados e fingindo que tudo não passou de um acidente doméstico. "Ela tropeçou. Eu tentei segurar, mas foi tarde demais", dirá com falsa emoção. Gerluce será levada às pressas para o hospital. Lá, entre a vida e a morte, ficará em coma por dias. Mas, aos poucos, começa a despertar, e as lembranças voltam em flashes. Paulinho, o policial que sempre teve um carinho especial por ela, promete ficar ao lado da vítima. "Eu juro, Gerluce, essa mulher vai pagar por tudo o que te fez", dirá ele, segurando a mão dela. Enquanto isso, Raul, o próprio filho de Arminda, fica transtornado. Ele viu parte da cena do topo da escada. O olhar dele se enche de horror e repulsa ao perceber que a mãe tentou matar uma inocente. "Não é possível! A senhora perdeu o juízo!", gritará antes de sair correndo da mansão. Nos dias seguintes, o clima na casa será pesado. Josefa se recusa a olhar para a filha e as empregadas cochicham pelos corredores. Arminda tentará manter a aparência, mas seu comportamento cada vez mais errático levantará suspeitas. Ferete, seu comparsa, a pressionará. Se essa mulher abrir a boca, estamos mortos. Enquanto isso, Paulinho começa a juntar provas. Ele visita o local do acidente e percebe detalhes que não batem com a versão de Arminda. Os degraus não têm sinal de escorregão. "Alguém empurrou essa mulher", comenta com o perito. Determinado, ele decide pedir ajuda a Raul, que hesita em denunciar a própria mãe, mas sabe que precisa fazer a coisa certa. "Se eu ficar calado, ela vai continuar destruindo todo mundo", confessará Raul, com lágrimas nos olhos. O jovem, dilacerado entre o amor filial e o senso de justiça, se tornará peça-chave na queda da vilã. Enquanto Gerluce se recupera lentamente, ela começa a lembrar de fragmentos da conversa antes da queda. Palavras como segredo,
Ferete e remessa ecoam em sua mente. Ela percebe que sua descoberta vai muito além do ataque. Pode ser a chave para desmascarar um esquema criminoso envolvendo falsificação e contrabando. A tensão aumentará quando Arminda tentar invadir o hospital disfarçada, temendo que Gerluce desperte e a denuncie. Mas Paulinho estará lá para impedi-la. "Acabou, Arminda! Você não vai tocar mais em ninguém!" dirá o policial, firme, enquanto ela tenta escapar pelos corredores. Nos próximos capítulos, as investigações de Paulinho vão revelar que as estátuas das Três Graças escondem documentos e barras de ouro contrabandeadas por Ferete. A revelação será um escândalo. Arminda, acuada, tentará manipular Raul e o convencer de que tudo não passou de uma armação. Mas o jovem devastado responderá: "A única armação aqui é a sua vida inteira, mãe." E enquanto o cerco se fecha, Gerluce, mesmo debilitada, promete que não vai descansar até ver a megera pagar por cada lágrima derramada. "Ela me jogou da escada achando que eu ia cair para sempre. Mal sabe que eu aprendi a levantar." O público pode esperar uma virada eletrizante. A partir do empurrão, a queda de Arminda não será apenas moral, mas também inevitável. Tudo começa com a fúria de uma mulher movida pelo medo e termina com uma rede de mentiras prestes a ruir. Nos corredores frios da mansão, ecoa uma promessa silenciosa. A verdade está subindo os degraus de volta. A partir desse momento, Três Graças mergulhará num turbilhão de vingança, medo e revelações que prometem redefinir o destino de cada personagem. Gerluce, mesmo machucada e emocionalmente abalada, começa a se recuperar aos poucos, observada de perto por Paulinho, que não desgruda do quarto do hospital. A cada visita, ele reforça a promessa de justiça. "Ninguém mais vai te calar, Gerluce. Dessa vez, ela vai pagar." A cuidadora, ainda fraca, tenta falar, mas o trauma da queda a faz hesitar. Mesmo assim, entre frases curtas e pausadas, ela revela: "As estátuas, Arminda, tem algo dentro delas." Paulinho anota tudo. O policial percebe que a chave para derrubar a vilã está exatamente no segredo escondido naquelas esculturas, e decide agir silenciosamente. Enquanto isso, na mansão, Arminda enlouquece. A cada telefonema, sua paranoia cresce. Ela teme que Ferete a abandone à própria sorte. "Você que se vire, Arminda. Eu não vou cair sozinha", dirá o comparsa em tom frio antes de desaparecer. Sem o cúmplice, a vilã passa a agir de forma ainda mais errática, tentando destruir provas e ameaçando quem ousar olhar em sua direção. Josefa, revoltada, confronta a filha pela primeira vez. "Você virou um monstro, Arminda. Empurrou uma mulher boa só para esconder teus podres." A vilã, sem paciência, explode. "Eu fiz o que era preciso. E se a velha quiser me desafiar, vai pro mesmo caminho", grita apontando o dedo para a mãe. A cena é intensa, carregada de emoção e desespero. Raul, que escuta tudo escondido, grava o confronto com o celular. Essa gravação se tornará a arma decisiva para desmascarar Arminda. O jovem, tomado pela dor de saber que a própria mãe é uma criminosa, entrega o vídeo a Paulinho. "Eu não posso proteger alguém que tentou matar. Ela precisa responder por tudo o que fez." Nos dias seguintes, a polícia invade a mansão. Paulinho lidera a operação, e o público verá uma Arminda fria, imóvel, observando os agentes revirarem sua casa. As estátuas são quebradas uma a uma, e de dentro delas caem barras de ouro, documentos falsificados e provas de corrupção. "É o fim da linha, Arminda. As Três Graças agora choram por você", dispara Paulinho. A notícia da prisão da empresária se espalha rapidamente pela chacrinha. Os moradores se reúnem em frente ao portão da mansão, indignados e aliviados ao mesmo tempo. Josefa, em lágrimas, é levada ao hospital para reencontrar Gerluce. Quando as duas se olham, o clima é de pura emoção. "Você sobreviveu, minha filha. Graças a Deus você sobreviveu." Enquanto isso, na delegacia, Arminda tenta manter a pose de mulher poderosa.
Vocês acham que podem me prender? Eu sou a dona dessa cidade. Grita antes de ser algemada. Paulinho responde com ironia. Agora você vai ser dona de uma cela e bem pequena.